mas não aconteceu nada. Só que na minha cabeça eu era virgem, então, tipo, sei lá, é normal não acontecer na primeira vez. Tudo bem, vida que segue, vamos pra casa. Chegamos na nossa casa, como a gente tinha acabado de construir, ainda tinham pedreiros lá. Então, era o dia inteiro com pedreiro e tal, e tipo, não rolava nada. Só que na minha cabeça, cada dia tinha uma desculpa diferente, porque eu falava, não, deve estar estressado. Aí, gente, eu implorei, eu juro. Eu lembro que um dia eu cheguei e falei, por favor, faça algo comigo para eu poder avisar o pastor. E postei um vídeo despretensiosamente e ele viralizou e eu nunca vi tantas pessoas querendo saber essa história. Gente, primeira vez que eu vou soltar isso para tantas pessoas, eu sempre tive medo, receio, vergonha, enfim, vários sentimentos de contar essa história. Mas chegou o momento, senta aí, pega a pipoca, eu vou contar como eu perdi minha virgindade 2 anos após o meu casamento. Essa é uma história real, realmente aconteceu. Eu quero deixar bem claro que isso aconteceu há 4 anos atrás. Hoje eu tenho 28 anos, eu me casei aos 20 e já me divorciei dessa pessoa. Hoje eu estou casada com outra pessoa, que inclusive conheci o meu marido no Chile. Mais pra frente posso contar esse vídeo. Mas hoje eu vim falar sobre essa situação, tudo que aconteceu, tirar as dúvidas de vocês. Vou tentar fazer vídeos rápidos e não dividir em muitas partes, porque eu sei que fica cansativo. Mas vocês me pediram pra ser detalhista nos comentários e eu vou tentar ser detalhista. Gente, bora lá. Pra quem perguntou e tem dúvida, sim, eu sou cristã. Cresci na igreja, era de uma igreja desde os 8 anos. Foi lá que eu conheci meu ex. E desde quando eu entrei na igreja eu sempre servi muito, então eu era do louvor, me tornei líder do louvor, me tornei líder dos jovens, então eu tinha ali um peso sobre mim, né, eu era muito vista, enfim, as pessoas eu sempre tava assim, visível, né, pras pessoas, e isso é um fato importante pra você guardar. Eu conheci o meu ex aos com 15 anos na igreja. E ele era 7 anos mais velho que eu, 7 anos mais velho que eu. Na época eu tinha 15, ele tinha 23, né? E a minha mãe era totalmente contra esse relacionamento. Minha mãe não era a favor, minha mãe ameaçava me mandar pro Maranhão de volta, porque minha família é do Maranhão. Não queria nem pensar na probabilidade de eu namorar com esse rapaz. Mas eu tinha um certo problema com a minha mãe. Por várias situações que aconteceu desde a minha infância, eu tinha muita raiva, muito rancor da minha mãe. Então, sabe aquela filha que quer fazer ao contrário da mãe só porque a mãe quer uma coisa, ela quer outra? Não seja essa filha. Por favor, se eu tivesse escutado a minha mãe, teria me privado de muita coisa. Mas enfim, na época eu queria porque queria, sabe? Eu era murro em ponto de faca. Os pastores não queriam aprovar meu relacionamento, mas era o que eu queria. Eu coloquei na minha cabeça, e quando uma pessoa coloca na cabeça, eu falava que eu estava orando e pedindo o direcionamento de Deus, mas na verdade eu só queria ter aquela confirmação interna de que é isso que Deus quer pra mim. Só que Deus deu vários sinais, e depois eu venho falar pra vocês com mais calma quais os sinais que eu recebi do Senhor, caso você também esteja buscando esses sinais. Eu só ignorei todos eles. Com 20 anos eu me casei com esse rapaz, não teve festa na igreja, mas a gente fez uma comemoração ali pequena, conseguimos construir a nossa casa própria. E aí foram várias situações, mas eu quero contar dessa situação da questão da vida íntima, que é o tema do vídeo. Sim. Fomos pra lua de mel. Normalmente lua de mel, você sabe o que acontece, né? Você acabou de casar. Gente, eu era cristã, eu me casei virgem, só pra vocês saberem. Só que não aconteceu nada. A minha lua de mel, pra vocês terem noção, eu passei chorando. Eu lembro que eu mandei mensagem pra minha mãe e isso foi uma coisa que me doeu, que eu mandei mensagem pra minha mãe contando pra ela que eu tava chateada e tal. E ela falou, sai desse celular e vai dar atenção pro seu marido. Mas não aconteceu nada. Só que na minha cabeça eu era virgem, então tipo, sei lá, é normal não acontecer na primeira vez. Tudo bem, vida que segue, vamos pra casa. Chegamos na nossa casa, como a gente tinha acabado de construir, ainda tinham pedreiros lá. Então, era o dia inteiro com pedreiro e tal, e tipo, não rolava nada. Só que na minha cabeça, cada dia tinha uma desculpa diferente, porque eu falava, não, deve estar estressado, porque tá cheio de pedreiro em casa. Ah, não, deve estar cansado do trabalho e tal. E eu me lembro uma vez que ele me confidenciou que ele não via a hora de quando a gente ia assistir um filme, que ele adorava quando eu dormia, porque ele não ia precisar fazer nada.
Muita gente nos comentários falou que acha que ele é assexuado. Eu acho que é essa palavra. Me perdoem se eu estiver falando errado. Mas, gente, eu acredito que não. Por quê? Porque no nosso namoro, ele dava indícios de que ele queria. Não é uma coisa de tipo, vocês não conversaram sobre isso? Meu Deus, você casou sem saber? Não, gente, a gente conversava, a gente era noivo. Enfim, ele demonstrava querer algo. Mas quando a gente casou, essa vontade simplesmente, não sei, se esvaziou. E com isso, gente, eu não contava pra ninguém. Eu tinha muita vergonha, eu não falava pra ninguém nessa época. Eu tenho uma prima minha que ela é muito próxima, foi a prima que acompanhou todo o processo. Inclusive, eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo. Ela me acompanhou durante todo o processo. E eu só consegui falar pra ela com clareza quando eu tava próxima de me divorciar. Ela sempre me perguntava, e aí, Isa, como tá? Sabe, prima pergunta as coisas. Eu sempre tive muita vergonha, ninguém sabia, nem a minha própria mãe. Eu fui conseguir falar após descobrir a primeira traição virtual, porque, sim, eu descobri muitas traições virtuais, e isso que me deixava sem entender o motivo, porque eu falava, caramba, ele não quer fazer nada comigo, que tô aqui na frente dele, mas ele tem conversas íntimas com mulheres em jogos online. Eu ficava, cara, isso não faz sentido. E pra você que tá aí do lado, me explica como uma pessoa que é assexuada, que não tem vontade de fazer nada, não faz nada com você. Mas, gente, desculpa, eu não acredito nessa teoria de que ele é assexuado. Não acredito nem mesmo na teoria de que ele talvez não goste da fruta. Desculpa, não acredito nessa teoria. Na verdade, eu não sei qual é o problema dele. Porque... simplesmente, né? Mas enfim, vou seguir aqui o negócio. A gente vivia uma vida de aparência, porque como eu era uma pessoa modelo na igreja, eu tava à frente do louvor, dos jovens e tal, eu tava lá em destaque. E eu sabia, tipo assim, passava pela minha cabeça, Isa, pede o divórcio, né? Mas eu falava, não, eu vou orar, né? E aí eu orava, eu fazia propósito, eu pedia pra Deus me ajudar. Deus me mostra, tem alguma coisa errada? Me mostra. Deus ia lá e mostrava. Só que eu não queria ver. Gente, doía muito. Porque você sabe que você tá casada, as pessoas fazem piadinhas, né? Eu ia pra igreja e toda vez que eu passava mal, de algum problema no estômago, as pessoas sempre falavam, ai, deve estar grávida. Não tem nem como. E o meu sonho sempre foi ter uma família. Então, dentro de mim... eu ficava, eu nunca vou poder ser mãe, porque se a gente não faz nada... A primeira pessoa que eu tive coragem de contar foi pra uma pastora na igreja que eu ia. E aí eu contei pra ela, isso já iam fazer quase 2 anos que eu estava casada, vivendo como irmãos. Isso é a verdade. A gente morava na mesma casa, pagava a mesma conta, porque não tinha mais afeto. A gente se acostumou. Como a gente não fazia nada, a gente se acostumou a viver como irmãos. Essa é a verdade. E eu consegui ter coragem de contar pra essa pastora. Só que o que acontece? Essa igreja que eu ia, os pastores fazem rodízio nas igrejas. Então, a cada 2, 3 anos é trocado os pastores. Esses pastores já estavam lá há um certo tempo, por isso que eu tive coragem e abertura pra falar com ela. Porém, gente, eu juro, uma semana depois que eu contei pra ela, menos de uma semana depois, eles foram transferidos pra outra igreja. E ali eu me vi sozinha de novo. Ninguém sabia dessa situação, nem a minha prima, que na época eu ainda não tinha conversado com ela sobre isso. E aí aconteceu que eu descobri a primeira traição. É estranho, porque assim, o que passa na minha cabeça é que ele não conseguia fazer nada presencialmente. E aí na internet ele era o garanhão. E tudo que eu descobri era na internet, mas com pessoas de muito longe, de outros estados, de outras cidades, tipo, que não era fisicamente, entendeu? E aí a pastora, eu lembro que eles chegaram e falaram assim, Isa, a gente tá com você. O que você decidir, a gente tá com você. Se você quiser se divorciar, tipo, a gente tá com você. Eu me senti acolhida naquele momento. Que bom. Só que, gente, eu não queria voltar pra casa da minha mãe. E eu sei que isso acontece com muitas meninas. Sim. A gente se apega ao que a gente tá recebendo, mesmo que sejam migalhas. Porque eu tinha uma casa própria, eu tinha minha liberdade. Eu não tinha uma família feliz, mas eu tinha muita coisa. E eu me apegava naquilo. Eu falava, e aí? Eu vou voltar pra casa da minha mãe, eu vou perder minha casa, eu vou perder minha liberdade e tal. E, eu olho hoje, eu falo, como assim? Se eu pudesse aconselhar meninas hoje, eu falaria, cara, volta pra casa da tua mãe. Não vale a pena. Não vale a pena, de verdade. E
Essa primeira traição eu decidi perdoar, como todas as outras. Calma que eu vou chegar lá. Eu tinha 21 anos, indo fazer 22. Eu era muito ingênua. Eu falava, não, ele vai mudar. Eu vou orar e ele vai mudar. Ele me ama, ele vai mudar, vai dar tudo certo. E assim se seguiu, continuou da mesma forma. Eu perdoei. E aí o homem, quando você perdoa, o que ele faz? Faz 1000 coisas pra você. E, gente, uma coisa que eu quero deixar claro é que ele era muito bem visto na igreja. Por quê? Ele fazia tudo pra mim. Como ele não me satisfazia nessas questões, ele fazia tudo. Então ele limpava a casa, ele fazia comida, Entendi. ele me dava tudo que eu pedia. Tipo, ele fazia tudo. E era isso que as pessoas de fora viam. Então, quando eu pedi o divórcio, quando eu decidi me divorciar, para as pessoas foi um choque, porque, meu Deus, ele era um excelente marido. As pessoas não sabem o que você passa. E eu fui muito julgada por isso, porque eu saí de boca calada. Eu não falei nada pra ninguém, mas eu cansei. E eu tô expondo aqui, eu tô falando a minha história, o que eu passei, porque eu não acho justo. Eu tenho como ajudar outras pessoas, eu vou ficar calada com medo do que vão pensar de mim? Se já pensaram tanto, já falaram tanto sem eu nem estar errada, pois agora eu vou falar mesmo. E aí, permaneceu nessa situação, gente. Aí ele abafou o caso, tal. Só que quando você pega uma coisa, você nunca mais é a mesma. Depois disso, eu sempre fui uma pessoa desconfiada. E foi através de clonar o WhatsApp dele que eu descobri outras. Vou pular logo pra parte de quando aconteceu de fato e o que levou a acontecer de fato. Tá. Mudou de pastores de novo. E dessa vez veio um pastor que foi a pior parte da minha vida. Aconteceu aí. Esse pastor e essa esposa dele, que na época não era pastora, eles não gostavam de mim. Por quê? Porque eu sempre fui respeitada pelos jovens, eu sempre fui muito respeitada. Eu tava na igreja desde os 8 anos. Eu era líder do louvor, eu era líder dos jovens. E a esposa desse pastor, ela ainda não era pastora. Só que os jovens não respeitavam ela da mesma forma que me respeitavam. Tá. Teve uma reunião que ele chegou e ele falou até assim: eu quero que vocês chamem a minha mulher de pastora. Tipo assim, ela não era pastora. Mas ele não gostava que eu tava ali, entendeu? Enfim, briga de ego. Esses pastores, eu não lembro como foi que eles descobriram a minha situação. Isso já tinha passado 2 anos. E eu era líder de tudo. E eu vou contar exatamente como aconteceu. E pode chocar você, mas foi isso que aconteceu. Ele chegou em mim e falou assim: isso não pode continuar, porque você é líder dos jovens, você é líder do louvor, isso vai abrir brechas. Então a gente vai te afastar. Enquanto você não resolver essa situação, olha como eles trataram a minha vida. Enquanto você não resolver essa situação, você não vai poder voltar para as suas tarefas. Gente, foi assim. Eu não recebi um suporte. Ninguém sentou e falou: vamos fazer aqui um curso de casais, vamos fazer aqui vamos ajudar vocês, vamos pegar a mão de vocês como um casal, vamos ajudar. Não. Resolve teus BO, porque senão você vai abrir brecha pra minha igreja. E, gente, eu implorei. Porque eu não tava podendo cantar. E eu eu tava, tipo, meio que me isolaram. Nessa época, foi uma época muito difícil, porque eu continuei descobrindo que ele tava conversando com outras mulheres. E ele sempre pedia perdão, sempre falava que ia mudar. Eu engordei quase 30 quilos nessa época, porque eu não sabia o que eu tinha, eu achava que o erro era meu, eu achava que eu era o problema, eu não conseguia entender o que está acontecendo, porque ele não me quer, qual é o meu problema, o que eu preciso fazer, sabe? Então foi um problema puxando o outro, eu quase entrei em quadro depressivo, e assim, a igreja, beijo. E aí, gente, eu implorei, eu juro. Eu lembro que um dia eu cheguei e falei: por favor, faça algo comigo para eu poder avisar o pastor e poder voltar a cantar. Gente, eu tenho vontade de chorar, porque isso não se faz. Isso não se faz. A igreja tem que acolher.
A igreja tem que ajudar, a igreja tem que instruir. Eu não fui instruída. Eu entrei no casamento, eu não sabia nem o que era o papel do homem e da mulher. Eu não sabia nem o que era sacerdócio. Eu não tô colocando a culpa na igreja, tá, gente? Eu sei, não tô colocando a culpa somente na igreja. Mas sim, houve negligência com a minha história, com o que eu passei. Não faz sentido na minha cabeça. E eu praticamente tive que implorar. E aí aconteceu uma vez. Foi horrível. Mas eu lembro que eu saí feliz, porque eu ia poder mandar uma mensagem pro pastor pra falar pra ele que tinha acontecido, pra eu poder voltar a cantar. E as pessoas nem imaginam que isso aconteceu. Aí eu voltei a cantar. Parte 3, eu acho que é a última parte desse meu relato aqui. Gente, voltei a cantar depois que aconteceu, só que voltou na mesma, tá? Não pense que depois disso foi mil maravilhas, não. Continuamos não fazendo nada, porque afinal, acho que foi só essa vez, só pra eu poder voltar a cantar, depois de muito insistir. Gente, no máximo, que eu me lembre, tipo, foram 2 ou 3 vezes durante todo o tempo, tá? E foram péssimas experiências. Gente, nessa época, eu engordei muito, porque eu me via muito como o que eu tenho de errado. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia o que eu podia fazer. Então, eu só sabia comer. Eu entrei num quadro depressivo, eu só sabia comer. Eu engordei mais de 25 quilos. As pessoas à minha volta, tipo, não me reconheciam mais, porque eu sempre fui uma menina muito extrovertida, que gostava de estar nos lugares, gostava de tirar foto. E de repente eu fui minando. E eu não tirava mais foto, eu não queria mais sair, eu só queria ficar em casa comendo e chorando. E aí eu lembro que uma das últimas vezes que eu encontrei traições foi assim, a gente tava sentado no sofá, e aí a gente ia pedir iFood junto. E aí eu fui pro lado dele, quando eu encostei nele, chegou uma mensagem, uma notificação de uma pessoa, e ele jogou pra cima rapidamente. E aí eu falei, me dá seu celular. Aí ele falou, não vou te dar meu celular. Eu falei, não, você vai me dar. Com quem você tá falando? E aí a gente entrou em luta corporal. Que isso? E o querido não queria me dar o celular dele. E, gente, ele não queria me dar aquele celular, não queria me dar o celular. E eu comecei a chorar. Falei, cara, para com isso, me dá o celular, seja homem e tal. E aí ele me deu o celular dele. E quando eu peguei o celular, ele estava num jogo que tinha salas de bate-papo. E ele estava conversando com mais de 50 mulheres. Eu rolava assim, ó, rolava. Mais de 50 mulheres, conversa assim, baixaria. Mulher de longe, mulher de outros estados. E eu falava, não tem, gente, não. Por que uma pessoa casada faz isso, meu? Não tem nexo. Você tem uma esposa do seu lado pra você poder usufruir do casamento. Você não faz nada com ela. Você fica conversando com pessoas virtualmente. Gente, tem algum nome pra isso? Me conta, por favor. E assim, a igreja, ninguém sabia o que se passava na minha casa. Tanto que ninguém sabia. Porque eu ainda não... Eu saí ainda sem expor o querido. Porque eu falava, não vou expor, não vou contar. Eu saí como errada, tá? Ninguém nem imagina que tudo isso aconteceu. E aí, gente, tem uma pastora na época que ela chegou em mim e foi muito sincera. Ela falou, Isa, você tá acima do peso, você sempre se cuidou, você sempre teve muita autoestima. O que tá acontecendo com você, né? Vamos conversar, tal. E aí, isso me deu um start. Falei, cara, eu vou voltar a me cuidar. Eu tava muito, muito acima do meu peso, gente. Eu não me reconhecia mais. E aí, eu fui atrás de um médico na minha cidade. Doidinha, gente, doidinha. Ele me deu um coquetel pra eu emagrecer. E de fato eu perdi 15 quilos em 2 meses. E aí, gente, como eu falei pra vocês, a única coisa que me mantinha nesse relacionamento até então era que você tinha que ter uma casa. Era o poder cantar na igreja. Então, o momento que eu tinha de prazer era estar cantando na igreja, poder adorar a Deus. Era o que me preenchia. E aí, galera, o médico também me passou testosterona injetável. Pra eu injetar no músculo, pra eu não perder massa magra. E aí eu injetei a primeira dose, eu injetei a segunda, tudo bem. Quando eu injetei a terceira, eu perdi a minha voz. Eu fiquei completamente rouca e eu não podia mais cantar. E nossa, me dói muito lembrar dessa época. E aí eu olhei pra mim e falei, cara, eu perdi a única coisa que eu me mantinha nesse relacionamento, porque eu não tô feliz.
A única coisa que eu amava fazer, porque assim, depois de tudo que aconteceu, por eu ter perdoado todas as traições e tudo, era uma escolha minha permanecer com ele. Então, Sim. se eu pedisse o divórcio naquele momento, eu não ia mais poder atuar como obreira. Eu ia ter que sair do louvor, sair como líder dos jovens, porque foi uma escolha minha permanecer. Eu conversei com Deus e falei, Deus, eu não quero permanecer aqui. Eu sei que eu posso orar mais, sei que eu posso jejuar mais, fazer propósito, por mais que eu já tivesse feito tudo, mas a pessoa não vai mudar. E eu acho que o Senhor não quer que eu permaneça infeliz pro resto da minha vida. Gente, eu fui sincera com Deus. E Deus não quer. Não havia sido Deus que tinha escolhido aquilo pra mim. Foi eu mesma que escolhi. Exato. Foi eu mesma que entrei no relacionamento. A gente bota na boca de Deus muita coisa. Deus não quer que você seja infeliz. E aí eu cheguei pra ele e falei, ó, eu quero o divórcio. E, gente, ele ainda teve a pachorra de virar pra mim e falar assim, mas por que? A gente vive tão bem. Nem ele, gente. Acho que eu não sei o que se passa na cabeça do ser humano. Só que, gente, eu tava certa do que eu queria. Dessa vez eu não ia desistir. Eu mandei mensagem pra minha mãe, que nessa época tava morando em outra casa, e falei, nessa época, foi a única época que eu contei. Eu contei pra 2 pessoas tudo o que aconteceu comigo. Pra minha prima, que mora no Maranhão, a Rayana me acompanhou, sabia de tudo, era a única pessoa. E pra minha mãe. Minha mãe ficou sem acreditar. E minha mãe prontamente falou, filha, vem pra cá. E aí eu lembro até hoje como foi dolorido. Falei pra ele, não, eu quero ir embora. Gente, eu sou muito burra. Ele ainda falou assim, você não consegue ficar, vamos ficar aqui, pelo menos dividindo as contas, pra gente ir pagando. Eu ainda fiquei morando lá, acho que alguns meses, algumas coisas assim, pra gente poder dividir as contas. E aí, tipo, eu fui atrás do divórcio mesmo, fui lá na Receita, não lembro onde que era, no negócio da minha cidade, pra pedir o divórcio, pra poder dividir as coisas certinho. E, gente, eu lembro que na época eu só queria paz. Eu só queria paz. Eu ainda deixei a casa pra ele, o carro, porque ele ficou desempregado uma época que eu tive que pagar todas as contas, aí ele começou a trabalhar de Uber, ele pegou a minha rescisão pra comprar um carro. Vamos lá, vamos ser trouxa. Fiz isso. E ainda deixei tudo pra ele. Falei pra ele, ó, vamos dividir então, você me paga metade das coisas que a gente já pagou junto, mas pode pagar parcelado. Gente, se eu soubesse, depois que a gente divorciou, esse ano eu descobri uma coisa muito pesada. Que se eu soubesse, eu jamais teria deixado isso pra ele de mão beijada. É incrível quando você fica 8 anos com a pessoa, porque eu namorei com ele 4 e fiquei casada praticamente 4, até saiu a 8 anos de atraso de vida, sem prazer nenhum. relação. Você não conhece a pessoa. Mas enfim, eu peguei as minhas coisas e fui pra casa da minha mãe. Peguei meus itens pessoais, eu lembro que eu peguei minhas roupas, meus itens pessoais, peguei meu criado mudo, que eu gostava muito do meu criado mudo, e fui. E deixei tudo lá pra ele. Eu só queria me livrar, eu só queria ser livre. Gente, até hoje eu não sei o que se passa na cabeça da pessoa. Eu ainda continuei falando com ele, eu ainda fui legal, gente. Eu podia ter anulado o casamento, sim, até os 2 anos, antes de não ter acontecido nada. Mas eu não tinha essas informações. Mas hoje, se eu pudesse, eu teria anulado. Eu teria saído de lá, eu teria buscado paz antes. Mas essa é a minha história.